Olá, sejam muito bem-vindos. E você está no Livros e Café. O tema de hoje é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu sou a Amelie e ela é a Rita. A obra Vidas Secas, escrita por Graciliano Ramos e publicada em 1938, é um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Inserida no romance de 1930, ela retrata com realismo e sensibilidade a vida de uma família sertaneja que enfrenta a miséria, a seca e a opressão social no Nordeste brasileiro. Por meio de uma linguagem seca, direta e simbólica, o autor mostra a desumanização provocada pela pobreza e pela luta pela sobrevivência. Cada capítulo funciona como um fragmento da vida de Fabiano, Sinha Vitória, seus 2 filhos e a cadela baleia. E todos os personagens são marcados muito pela resistência e pelo seu sofrimento, pela sua dor. As perguntas e respostas a seguir analisam os principais acontecimentos de cada capítulo, destacando os sentidos humanos e sociais dessa narrativa que é tão importante para compreender a realidade sobre o sertão brasileiro em 1930. Bom, e hoje nós temos convidados muito mais que especiais no nosso videocast. Tarsília Santos e Roberto Araújo. Muito prazer. Muito prazer em conhecê-los. Estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada por virem. E eu queria saber um pouquinho mais sobre a profissão de vocês. O que é, o que vocês fazem, o que vocês estudam. Bom, se puderem falar. Nós somos professores que estamos agora na Universidade da USP, no caso, em que estamos também fazendo um doutorado sobre literatura brasileira. E no caso, agora nós estamos estudando justamente o livro em que vamos discutir hoje, Vidas Secas. No início da obra, com a família caminhando pelo sertão, como é revelado desde cedo as condições de vida precárias e o desespero dos retirantes durante a seca? Bom, o romance Vidas Secas, como você mesmo falou, ele mostra muito dessa realidade da seca. Ele foi escrito na década de 30, que foi uma das décadas em que teve uma das piores secas no Nordeste brasileiro. Então tiveram vários livros que refletiram nessa onda, como o próprio Vidas Secas, os Capitães de Areia, os 15 e muitos outros. No caso, ele faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro, a fase do regionalismo, e ele tem muito essa questão de crítica social, que mostra desde cedo essa situação de pobreza extrema que a família vivia. Ela teve que sair da casa do vilarejo antigo que eles moravam para poder vagar sem rumo para a procura de água, procura de um lugar para poder ir através da seca. Aí mostra que eles estão saindo com um monte de coisa, com o baú, com as poucas coisas dele. Eles estão tendo que andar com os 2 filhos, estão tendo que carregar eles, mesmo naquele sol, eles cansados. Estão levando cachorro, papagaio. Então mostra uma situação de desespero, porque eles não sabiam para onde estavam indo. Eles só sabiam que eles precisavam encontrar água e precisavam encontrar um lugar para viver. Então mostra essa situação de urgência e que, mesmo querendo tanto encontrar alguma coisa melhor nesse caminho, eles não tinham tanta esperança. Eles realmente iam encontrar um refúgio. Algo que é especialmente ressaltado na hora que eles finalmente encontram a fazenda, que eles supõem que está abandonada, e mostra o quão felizes eles ficaram e o quão, raro é ou de uma coisa assim acontecer. E é provavelmente por isso que a história começa já nesse ponto. Bom, de que maneira Fabiano é retratado como um homem oprimido e desumanizado pelas circunstâncias sociais e naturais do sertão? Bom, eu acho que desde o começo da história Fabiano é sempre descrito como um homem bruto, quase sem palavras, moldado pelo que eu vejo especialmente graças à seca e à opressão. O que, no caso, mostra também quando ele está sendo explorado pelo seu patrão, com ele nem sequer percebendo essa situação inteira. No caso, na sua fala e seus pensamentos também demonstram essa desumanização que ele sofre, especialmente graças à sua miséria e à seca e às condições que a vida forçou ele a viver. O que o episódio da prisão injusta de Fabiano revela sobre a relação entre o sertanejo e as autoridades? Bom, a prisão de Fabiano mostra o abuso do poder e da injustiça, que no caso é sofrido pelos pobres. No caso, ele é preso praticamente sem motivos, provavelmente visto que ele era um analfabeto e humilde
que acabou se colocando contra um guarda. No caso, esse episódio simboliza muito a violência institucional e desprezo das autoridades pelos trabalhadores rurais. Sim, e também tem o fato de que nesse período, levando em conta o contexto histórico, nesse período muitas oligarquias eram as pessoas que controlavam o poder na região do sertão, do semiárido, e também a violência policial era muito comum, como a gente vê nesse caso. O Fabiano não tinha cometido nenhum crime. Ele só tava tomando uma cachaça, e aí o policial vai e convence ele a participar do jogo. Ele só aceitou porque ele ficou com medo do policial. Aí ele perdeu o jogo, perdeu dinheiro, tava indo embora, o policial simplesmente chegou e começou a xingar ele. E nisso, só porque dele revidar, o policial começou a agredir ele, xingar ele, muitas outras coisas. Castigaram ele fisicamente e levaram ele preso sem motivo nenhum. Ele não tinha cometido nenhum tipo de crime. Então foi claramente um abuso de poder, e o livro faz uma forte crítica disso. Mas também tem um outro fator importante que é toda essa crítica que envolve da visão do Fabiano. Porque mostra muito dele falando que ele, mesmo naquela situação e com raiva, ele fala: o meu lugar é só sofrer. Eu sou um trabalhador, eu sempre sofro e vou continuar assim. Meus filhos vão acabar se tornando homens brutos que nem eu. E não tem como eles se tornarem alguém tão... Não tem como eles terem uma realidade diferente disso. Eles vão sofrer que nem eu, nas mãos de soldados que nem um soldado amarelo. E vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, para ele não tinha como acontecer uma mudança social. Para ele via muito claramente que o papel dele seria só essa posição como inferior, sendo oprimido por outras pessoas mais poderosas e que não ia ter uma chance de mudança. Além disso, outra coisa importante no caráter histórico foi que ele falou sobre, nesse momento de raiva, ele falou que se ele não tivesse a família dele, a mulher e os filhos para se importar, ele teria revidado do soldado amarelo ou até mesmo se juntado a um grupo de cangaceiros para atacar ele. Que é o que reflete do contexto histórico. Que reflete um pouco sobre esse contexto histórico do cangaço versus as polícias e as milícias sociais. O cangaço não foi levado muito em conta no livro em várias situações, não foi tão mencionado fortemente, mas essa menção eu acredito que seja uma parte importante para mostrar mais sobre o contexto histórico. Mas mostra muito dessa situação social, que é o foco do capítulo. Por que o questionamento do menino mais velho sobre o significado da palavra inferno é tão importante para entender a ignorância e a exclusão social do livro? Bom, essa pergunta sobre o menino, que o menino fez, no caso revela bastante sobre a falta de acesso à informação e ao conhecimento que, no caso, é dessa época, do contexto social em que eles estão. No caso, Fabiano, que é a segunda pessoa que ele tenta perguntar depois da mãe dizer que é só um lugar ruim, não consegue responder, o que revela que ele também foi negado esses conhecimentos. No caso, o inferno, nesse contexto, não simboliza só o castigo religioso, mas também o que eles enfrentam durante a própria vida deles, que pode ser considerado um inferno, como uma reflexão que o próprio menino faz mais pro fim do capítulo. De que forma a chegada das chuvas transforma momentaneamente o sertão e o humor dos personagens como algo mais festivo? Por que isso acontece e o que isso tem relação com a região e com o seu clima natural? O inverno traz alívio e esperança. A terra volta a ser fértil, os animais têm o que comer e a família sente uma alegria temporária. No entanto, essa melhora é passageira, mostrando que a vida no sertão depende totalmente dos ciclos naturais, ou seja, tá vindo mais seca. Qual o papel simbólico da morte da baleia dentro da narrativa e o que ela representa para Fabiano e sua família? Bom, desde o início do livro, a baleia sempre foi meio que um escape de toda essa tristeza, de todo esse sofrimento que a família passa. Ela simboliza exatamente um pouco de leveza para a história. Ela simbolizou o amor, a alegria. Tanto que as crianças, os filhos do casal, quando eles tinham feito alguma descoberta ou queriam contar alguma coisa, eles sempre recorriam um para o outro
ou para a própria baleia. Porque eles viam a baleia como um ser carinhoso, alguém que podia deixar a vida deles mais alegre, mais leve. Tanto que no início do livro, ela que consegue o prear, ela que consegue a comida para a família. Então sempre mostra que ela é muito importante. Só que no momento que ela morre, que eles são obrigados a matar ela, porque eles acreditam que ela estava com raiva, ou seja, ela podia acabar passando isso para a família. Eles mostram também que ninguém queria fazer isso, foi uma cena intensa de sofrimento. Foi uma coisa absurda, tanto que a tristeza por causa da morte dela afetou todos os leitores, é uma das cenas que mais marcou os leitores, e também marca a família durante todo o resto da história. E mostra também o fim desse resto de inocência e alegria que tinha. Mostra que a partir desse momento a vida só vai se tornar mais dura e mais triste. E meio que começa a introduzir pro ciclo que vai começar depois da seca de novo. Só que dessa vez eles não vão ter mais a baleia para acompanhar eles e ajudar nessa viagem. Como o capítulo Contas mostra a exploração do trabalhador rural e a dificuldade de Fabiano em compreender a injustiça que sofre. Bom, Fabiano tenta entender os cálculos do patrão, mas ele não consegue. O que, de novo, acaba voltando àquele tema que eu falei sobre ele acabar não tendo muito conhecimento, pelo seu contexto. No caso, mesmo enganado, ele aceita o resultado por medo e submissão. No caso, essa cena mostra como a ignorância é usada para explorar o sertanejo e mantê-lo preso à pobreza e a dívidas, para que ele fique em uma situação praticamente análoga à escravidão, no sentido de você não poder ir embora porque você está tecnicamente em dívida com o seu patrão. Bom, o que o reencontro de Fabiano com o Soldado Amarelo revela sobre a sua raiva que foi reprimida e seu sentimento de impotência diante de todo aquele poder, de toda aquela injustiça que ele sofreu por causa daquele conflito que teve com o soldado. Bom, quando o Soldado Amarelo e o Fabiano se encontraram, o Fabiano ele sentiu muita vontade de se vingar, e tanto que ele poderia ter feito isso, já que ele estava com o facão e o soldado estava desarmado, estava perdido. E a questão é, por que o Fabiano não se vinga? Primeiramente, porque ele ainda estava muito acostumado com a condição dele de não poder fazer nada contra o que oprimia ele, contra o que ele acreditava ser superior a ele, como soldado. Ele tinha muita raiva do soldado, uma raiva extrema, e ele sentiu realmente muita vontade de se vingar. Ele queria ter ferido o soldado. Só que ele ainda estava muito acostumado com essa condição, e também tem a questão de que, mesmo com toda essa raiva, o Fabiano não era uma pessoa ruim. Tanto que ele se fala várias vezes que ele era cristão, era um homem de bem, e não fazia nada de mal pra ninguém. Tanto que ele não entendia por que os outros tratavam ele com aquela agressão, aquela violência. Então esses são os dois fatores de que principais que levaram ele a não machucar esse soldado. Só que ainda assim, mesmo ele não tendo ferido o soldado, ele ficou se considerando um covarde depois por causa disso. Principalmente por causa dessa questão de que ele não fez isso principalmente por causa ele já estava acostumado a ser oprimido e ele não queria, ele ficou com medo de poder se vingar disso. Foi o principal fator que levou ele a não ferir o soldado e que depois ele ficou se considerando um covarde por não ter feito isso. E revelou muito sobre a forma dele de reagir às coisas, sobre como Fabiano reagia diante de toda a situação de vida que ele tinha tido e outros fatores também. Agora, para a nossa última pergunta do nosso videocast. Por que o final da obra, com a família voltando a fugir da seca, é considerado um símbolo da circularidade e da falta de esperança social no sertão? Bom, o livro termina como começou. A família caminhando pela caatinga, no caso, tentando fugir da seca. Essa repetição mostra que nada muda. O sofrimento é cíclico e o destino dos pobres continuar fugindo. A fuga
é o símbolo da luta sem fim contra essa seca e essa injustiça que eles sofrem de ter que ficar indo de lugar em lugar toda vez que chega a seca, que a seca chega. Desculpa. E reforça novamente o ponto de vista do próprio Fabiano e dos outros personagens, que a vida deles, no ponto de vista deles, não ia ter uma melhora. Ia ser sempre resumida a seca, a tragédia de uma vida que é melhor do que viver fugindo por um curto tempo. Só que ainda não é uma vida boa, com exploração e violência, e a seca de novo. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido o nosso videocast de hoje. E os nossos próximos vídeos seguirão o mesmo formato, que não necessariamente significa que você tem que assistir, mas você pode fazer como nós e tomar um belo café enquanto escuta o seu videocast. E ler o livro Vidas Secas e os outros que a gente vai falar nos próximos capítulos. Bye, bye!